Então vamos lá. Na frase anoiteceu, temos a seguinte classificação: sujeito determinado, simples, oração sem sujeito, oração verbal e sujeito desinencial. E aí, eu tenho aqui anoiteceu. O que eu falei para vocês quando eu tenho uma coisa relacionada a um fenômeno da natureza? Aqui não está relacionado à natureza, a anoitecer? Tá. Todas as vezes que eu tiver algo, verbo ali relacionado a fenômenos da natureza, se eu tiver isso numa frase, um fenômeno da natureza, trovejou, nevou, relampeou, amanheceu, anoiteceu, eu tenho um sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, que é a Charlie, ok? Ou oração sem sujeito, que é a Charlie. Vamos lá. Questão número 5 aqui, ó, uma questão da ESA. Você estava achando que só tinha fuzileiro, né? Vamos lá para uma questão da ESA. O tipo de sujeito presente na oração. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. Olha só, qual é o tipo de sujeito presente aqui? Vamos ver. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê, concurseiro? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É achar o verbo, certo? Aqui, ó. Todas as profissões têm sua visão do que é felicidade. Então, todas as profissões têm visão. Quem é que tem visão do que é felicidade? Quem? Todas as profissões, ok? Se eu consigo identificar na frase, é porque eu estou diante de um sujeito simples. Se ele está expresso, não tenho mais de um elemento, então eu tenho um sujeito simples. Então, uma questão da ESA do ano de 2015, uma questão bem simples aí, uma questão bem tranquila. Era só você fazer isso aí. Era só você fazer essa pergunta. Quem é que tem essa visão do que é felicidade? Todas as profissões. Então, daqui você mataria que eu só tenho um elemento no meu núcleo do sujeito, então eu tenho um sujeito simples. Ok? Vamos continuar. EAR 2017, então uma questão de sargento de aeronáutica do ano de 2017. Na oração, informou-se a novidade aos membros e diretores do grupo. Qual é a classificação do sujeito? Então, nesse caso, quando você tiver um verbo mais a partícula ser, você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque você pode ter aqui um sujeito simples, você pode ter até um sujeito composto, você pode ter um sujeito indeterminado. Basta que você saiba que esse verbo tem que ser verbo transitivo direto. Todas as vezes que o verbo for verbo transitivo direto mais essa partícula C vai se chamar PA, partícula apassivadora. Então, o sujeito vai estar depois. Por exemplo, aluga-se casa. Então, quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Verbo transitivo direto. Então, esse C aqui é uma partícula passivadora. Logo, o que se segue vai ser o meu sujeito, casa. Então, casa é o meu sujeito. O que eu também poderia fazer? Casa é alugada. Aí você vai ter que estudar ali voz ativa, voz passiva, como você faz essa transformação. O que é alugada aqui? Casa. Então, você vê que realmente casa é o sujeito. Então, vamos ver isso aqui nessa questão. Informou-se a novidade. Quem informa alguma coisa a alguém. Então, eu tenho informar é um verbo transitivo direto e indireto. Informou o quê? Quem informa alguma coisa. Informou o quê? A novidade. Então, a novidade é o meu sujeito. A novidade é o meu sujeito. Então, se a novidade é o meu sujeito, basta eu olhar aqui, ó. Eu só tenho um único elemento no núcleo do sujeito, que é a novidade. Logo, eu tenho um sujeito simples. Logo, eu tenho um sujeito simples, ok? Como eu falei, lá na nossa plataforma, nós temos tudo isso aqui que vocês estão vendo. Tudo isso aqui. A gente pega, a gente passa a teoria, a gente bate a teoria e depois a gente pega questões aqui
misturadas, né, que é para um âmbito militar, sargento de aeronáutica, sargento do exército, fuzileiro naval, com o intuito de você ver que, de fato, aquilo que é ministrado, aquilo que é ensinado, cai no teu concurso. E se cai no teu concurso, você tem que prestar atenção. Vamos lá para a questão número 7. Assinale a alternativa que contém oração sem sujeito. Como que eu tenho oração sem sujeito? Você já sabe muito bem. O A com H no sentido de existir, fenômeno da natureza, os verbos no sentido de tempo, lapso temporal, faz 5 anos. Então, tudo isso aqui é oração sem sujeito. Não dá pra gente ficar batendo toda hora aqui a teoria, ok? Que aqui é só papum, irmão. Aqui é só a gente falar o que de fato cai. Ainda se vivia no mundo de incertezas. Eu tenho aqui uma oração sem sujeito? Não, não tenho. Havia 5 anos que Dona Felicidade o amava. Existia 5 anos. Olha aqui, ó. Acabou. Perfeito. Já está aqui, ó. Relacionado, lapso temporal. Existia, o A com H no sentido de existir. Nós já batemos aqui. Então, questão bem tranquila. Questão bem tranquila. Questão número 8. Mais uma aqui, sargento de aeronáutica, ano de 2019. Identifique a alternativa em que não há sujeito simples. Não há, então ele quer que não tem sujeito simples, ok? Vamos procurar que não tem sujeito simples? Cara, é só de você olhar aqui, de tanto que nós já falamos, só de você olhar, tu já vai marcar bravo. Por quê? Choveu muito durante o inverno. Se é aqui relacionado a fenômeno da natureza, eu sei que aqui é uma oração sem sujeito. Pronto. O que ele pediu? Identifica a alternativa em que não há sujeito simples. AB. AB não é sujeito simples. AB é oração sem sujeito. Ok? Vamos aqui, uma questão da PUC. Olha aí, ó, uma questão da PUC. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos, a pau. Na frase, o sujeito do verbo é. O sujeito do verbo é. E aí? Nas mãos, sujeito do verbo vai ser nas mãos, sujeito do verbo vai ser indeterminado, eles, inexistente ou nenhuma das alternativas. Vamos lá. Quem é que começou a feri-los Quem é que começaram a feri-lo nas mãos? Quem? Eles. Eles começaram a feri-lo nas mãos. Se eu tenho eles, terceira pessoa do plural, é porque eu tenho um sujeito indeterminado. Ok? Sempre façam isso. Vão no verbo, identificam o verbo, façam a pergunta para o verbo, que ela vai te dar o sujeito. Aí uma questão de tribunal, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do ano de 2008. Há sujeito indeterminado em, não deve haver problemas com a sua contratação. Tem sujeito determinado aqui? Aqui é um sujeito determinado? A gente quer um sujeito determinado. Não, vamos lá para bravo. Precisa-se de mais computadores no escritório. Olha só, de novo, aquele lance do verbo mais a partícula ser. O que eu falei para vocês? Se eu tiver verbo transitivo direto mais a partícula ser, eu vou ter provavelmente um sujeito simples. Dependendo, e se eu falar assim, alugam-se casas e motos, então, no caso, eu vou ter um sujeito composto. Mas, normalmente, é um sujeito simples, ok? Normalmente, é um sujeito simples. Agora, se eu tiver um verbo transitivo indireto mais a partícula ser, você se lembra do nome que eu falei? Eu falei que essa partícula ser, ela vai se chamar PA, partícula passivadora. Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, essa partícula ser, ela vai te chamar de índice de indeterminação do sujeito. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter um sujeito indeterminado, ok? Então, olha só. Precisa-se de mais computadores no escritório. Precisa-se. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse verbo é um verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho a minha partícula ser. Então, se eu tenho essa estrutura, é porque aqui
é um sujeito indeterminado, ok? Então, nós achamos o nosso sujeito indeterminado, que é a Bravo. Precisa ser de mais computadores. Então, verbo transitivo direto mais partícula C, eu achei o meu sujeito. Corta aqui para mim. Então, olha só, nós batemos aqui 10 questões de concursos militar, e também tem uma questão de tribunal. Vocês podem ver como é que é cobrado. Vocês viram que tem questão de 2018, 2016, 2019, 2008, é cobrado dessa forma. Então, eu espero que você, de posse à teoria, eu espero que você, de posse à plataforma, de posse ao estudo, acompanhando pelas redes sociais, acompanhando pelo YouTube, que você possa estar apto a passar na sua prova, ok? Então, até a próxima.